Oi, eu sou o Felipe e você já ouviu falar no experimento do sapo na panela? Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Isentão. Eu recomendo assistir lá que tá muito bom. Nele eu te provo que todo ser humano tem seu preço e que você provavelmente não sabe o seu. E falo também sobre como as pessoas escolhem o extremismo na hora de se expressar, porque entender o centro, entender o limiar das coisas, compreender a forma mais ponderada das ideias é extremamente complicado. E a história do sapo na panela é parecida com isso. Mas antes, um recado dos nossos patrocinadores, que sou eu mesmo. Vai aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e corre lá que o meu livro No Meio do Caminho está de graça na Amazon. Então corre lá, não perde tempo. Às vezes, se uma mudança for feita de forma gradual o suficiente, nós não conseguimos perceber o que está mudando. Sempre que alguém vai falar sobre isso, usa o seguinte exemplo. Se você colocar um sapo dentro de uma panela com água quente, ele vai saltar para fora desesperado. Ele sabe que vai morrer e não daria mole de queimar na água fervendo. Porém, se você colocar o sapo na água fria e então ligar o fogo, deixando o sapinho ali com a água esquentando, ele vai se adaptando à temperatura aos poucos. Ele só vai perceber que a água está fervendo quando for tarde demais. O bichinho vai morrer cozido, porque ele não consegue perceber a diferença de temperatura se for feita de forma gradual. De certa forma, é assim que as democracias morrem. O que acontece é que os sapos são animais ectotérmicos, ou seja, eles não possuem um mecanismo interno que regula a temperatura como nós, seres humanos. Isso significa que animais de sangue frio têm uma temperatura estável, ou então ele adapta a temperatura interna de acordo com a temperatura do ambiente no qual ele está inserido. Isso permite que ele economize a energia no próprio metabolismo. A maior parte desses animais vivem em locais onde a temperatura é constante e por isso teriam dificuldade em perceber a mudança de temperatura. Quando a água da panela estiver quente demais, o sapo em questão não perceberia a temperatura perigosa ou, se percebesse, não teria força muscular para saltar. E esse experimento traz duas reflexões importantíssimas. A primeira é que se estivermos em uma situação que nos é forçado um dano pequeno lentamente, devemos resistir logo no início, antes que se torne algo terrível como a água fervendo. E a segunda é, por que as pessoas acreditam nessa história do sapo na panela se ela não é verdade? O elemento essencial para o sucesso do nazismo na Alemanha era o apoio do povo. E o povo nunca é movido pela realidade, mas uma realidade deliciosa, com cor, sabor e cheiro artificial. É por isso que todo governo bem-sucedido em seus objetivos tem uma mente publicitária por trás. No caso do Terceiro Reich, tínhamos o Joseph Goebbels. Certa vez, o ministro da propaganda de Adolf Hitler disse: "Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade." E a melhor parte sobre essa citação é que é mentira. Não foi o Goebbels que disse isso. Quer dizer, pelo menos não existe qualquer fonte confiável de que essas palavras de fato vieram do Goebbels. Guarda bem essa frase, não existem fontes confiáveis. Na verdade, essa frase que você encontra por memes na internet para lá e para cá é uma adaptação da frase original que supostamente teria sido proferida pelo ministro. A citação completa seria supostamente essa: "Se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo, as pessoas acabarão acreditando. A mentira pode ser mantida apenas enquanto o Estado puder proteger o povo das consequências políticas, econômicas ou militares da mentira. Assim, torna-se de importância vital que o Estado use todos os seus poderes para reprimir a dissidência, pois a verdade é o inimigo mortal da mentira e, portanto, por extensão, a verdade é o maior inimigo do Estado." Tecnicamente, isso é verdade. Ah, Felipe, então eu vou compartilhar como se fosse do Goebbels mesmo. Vou compartilhar agora, tá? Não, espera, não faz isso. Não assim. O Goebbels provavelmente não disse isso, mas se isso foi dito mesmo, com certeza foi em privado, e se foi em privado, a fonte tem que ser alguém próximo ao Goebbels. E se alguém próximo a ele entregou informações comprometedoras ao público, não seria muito difícil identificar a fonte. Até porque não faz sentido um político falar abertamente assim sobre como ele gosta de enganar as pessoas. O que eu tô fazendo aqui é prezando um pouco pela verdade. A gente não pode relativizar a verdade como se ela fosse opcional. Quer compartilhar a citação porque gostou? Faz isso, mas sem utilizar da mentira. Outra história muito absurda que as pessoas compartilham direto é a lenda de que a águia, quando está velha,
sobe no alto de um monte. Então, ela arranca o próprio bico. Se você é uma pessoa normal, eu acho que só essa parte da história já deveria ser o suficiente pra você levar ela a sério. Mas ela continua. A ave arranca as penas e as próprias garras. Em seguida, ela entra em estado de repouso, deixando seu corpo se regenerar para renascer. A mensagem até que é bonita. Fala sobre jogar o que é velho fora, dar adeus a quem você era e ressurgir como algo novo, como uma fênix. E você compartilha essa mentira sem se preocupar que é uma mentira, porque a mensagem te agrada. Parabéns, você acabou de adestrar o seu cérebro com a ideia de que a mentira deve ser aceita se servir ao seu propósito. Eu queria falar sobre essa história do sapo, que eu vou explicar já já por que é mentira e qual a realidade por trás desse experimento, tem um tempo já. Mas algo aconteceu recentemente que me inspirou a acelerar o texto desse vídeo. Sim, vamos falar sobre Drauzio e Suzy. Se você é um eremita que depois de anos hibernando resolveu finalmente abrir o YouTube e assistir esse jovem carioca escritor de terror e não sabe do que se trata, eu te trago um resumo no menor tempo possível. O Fantástico fez uma reportagem sobre transexuais em cadeias, entrevistou algumas e uma detenta intitulada Suzy falou sobre a solidão após não receber visita por 7 anos. Drauzio abraçou a transexual e o caso virou bandeira de movimentos mais à esquerda. O problema foi que até pessoas não politizadas ou militantes se emocionaram com a cena, o que levantou a galera do outro lado do cabo de guerra para desmistificar a situação. Surgiu então o boato de que a Suzy seria na verdade um criminoso que estuprou e matou um menino de 9 anos. A gente pode falar sobre indignação seletiva? Pode. Pode falar sobre como a maior obra da vida do Drauzio foi no Carandiru, e ele é um especialista em prisões, e ainda assim o brasileiro só se chocou quando o criminoso alvo do abraço era transexual? Pode. Nada disso muda o fato de que a Suzy estuprou e matou uma criança de 9 anos, e esse é um crime imperdoável. E não comunicar ao Drauzio ou ao público as razões pela qual a Suzy estava presa é irresponsável e diria até maldoso. Você pode ficar com pena do abandono sofrido por uma pessoa que cometeu um crime, mas não pensar na família da criança vendo alguém que lhes causou tanto mal recebendo carinho em rede nacional é cruel. Então eu fui atrás da verdade. Eu redigi um post na minha página explicando onde se encontravam as contradições da história e, principalmente, pedi que as pessoas ajudassem, colocando mais informações nos comentários. Eu falei, as afirmações são essa e essa. Para provar isso, vocês têm que entregar isso e isso. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo? Assim, eu fui atualizando o post sempre que aparecia algo. 3 tipos de pessoas chegaram no post. As que diziam que eu tava passando pano pra estuprador sem entender um mínimo de interpretação, já que eu tava ali tentando descobrir se de fato era um. As que compartilhavam dizendo, viu só, eu sabia, toda transexual é linda, injustiçada, poxa, que triste. E as pessoas normais que estavam ajudando a verificar se os fatos apresentados eram de fato. Eu tava atualizando o post em tempo real e quando finalmente surgiu uma fonte segura de que a transexual era de fato autora do crime hediondo, eu coloquei o link lá com as provas. E um fenômeno estranho começou a acontecer. Foi a primeira vez que um post meu começou a perder compartilhamentos. Quando eu provei que era verdade, quem compartilhou excluiu o seu compartilhamento. Essas pessoas também eram as que eu tava combatendo. Elas eram inimigas da verdade. Elas queriam uma confirmação de um ponto de vista previamente estabelecido. Tinha uma galera se aproveitando da situação para legitimar o seu preconceito com pessoas transexuais? Sim, mas foi rápido demais que o meu post investigativo virou um post de fake news às avessas, onde as pessoas compartilhavam com eu sabia que era mentira desses bolsonaristas, malditos, mesmo eu nunca tendo dito no post que era mentira, ou que era verdade. Eu desacreditei da história do crime hediondo porque me pareceu cruel demais a Rede Globo ter a coragem / estupidez de fazer uma coisa dessa. Era algo grande demais para ser verdade. Pois é, tem uma coisa que o próprio Hitler de fato disse. Em seu livro Mein Kampf, ele apresenta o conceito de große Lüge, ou aportuguesado, a grande mentira. A ideia é contar uma mentira tão grande, tão colossal, que as pessoas vão acreditar em você, porque, afinal de contas, ninguém seria tão maluco de inventar uma mentira tão grande, tão colossal assim, né? Pós-verdade ou fatos alternativos. Ultimamente, a gente tem inventado uma porção de nomes para não chamar as coisas do que elas são.
mentiras. Mas o que mais me irrita desses apelidinhos carinhosos é o mentira nobre, ou Gnaeon Pseudos, se preferir. O termo surgiu em A República de Platão e trata da crença de Sócrates sobre como o povo precisa de uma mentirinha do bem para que a sociedade funcione em harmonia. Mas como era de se esperar de um cara como Sócrates, que não nutria amores pela democracia, ele preferia modelos não muito legais. A minha crítica a esse pensamento é que se você faz o bem porque tem medo de ir pro inferno, não há altruísmo na sua ação. Então, defender uma verdade com mentiras é provar que a sua verdade não existe. A gente precisa fazer o que é certo porque é certo, e a gente entende isso. Não porque fomos enganados a fazer o certo. Aceitar e normalizar que uma mentira no meio é válida se o final for bom, é dar um poder e legitimidade perigosa demais aos mentirosos. A verdade acaba se tornando maleável e é sempre e somente o que eu disser. Então, eu posso falar hoje que isso aqui são 4 dedos. Se amanhã eu falar que isso aqui são 5 dedos, não importa. Agora, são 5 dedos. Sim, eu vou citar 1984 de George Orwell mais uma vez. No livro nos é apresentado o conceito de duplipensar. O indivíduo está duplipensando quando aceita 2 informações igualmente contraditórias. Você pode estar assistindo esse vídeo ou pode também nunca ter assistido. Vai depender do que o Estado quer. O segredo é reunir muitas mentiras de grande tamanho pelo maior tempo possível. Pronto. Você acabou de criar uma verdade. Às vezes uma mentira já é tão velha que as pessoas se recusam a jogá-la fora. Por causa desse ditado de que mentira tem perna curta, algumas pessoas usam o tempo que uma história circula como critério para definir se algo é verdade ou não. Quando alguém empilha um monte de mentiras, é desgastante. Não dá pra um cara como eu simplesmente vir aqui no meio de um vídeo para listar um monte de mentiras que as pessoas reproduzem e tentar desmentir elas. Tomar banho depois de comer não vai te matar. Ainda não existe a cura do câncer e a indústria farmacêutica não tá escondendo. A Terra é redonda. Micro-ondas não causa câncer. A evolução é um fato, não uma opinião. O Lula não é inocente. Ninguém foi queimado durante os julgamentos de Salem e você não é descendente de bruxas. Depressão é doença, assim como toque e ansiedade. Procura um médico, não uma igreja ou um coach. Papai Noel não existe. O Napoleão não era baixinho. A gente não usa apenas 15% do cérebro. Comunismo não funciona. Vacinas são seguras. O Big Bang não foi uma explosão que criou tudo. Aquele líquido vermelho na carne mal passada é mioglobina e não sangue. A lua não afeta o seu corte de cabelo. O corona não é uma arma biológica criada pela China. Horóscopo é mentira e signos são obras de ficção. E claro, um sapo numa panela de água quente sempre vai pular fora. A não ser que ele não tenha cérebro. A anedota é gostosinha e boa de reproduzir. Ela tem todas as características de uma boa copypasta que pede pra ser recontada por aí, mesmo que tenha surgido antes dessa história de repasse para 100 pessoas. E como todo bom boato, começou partindo de uma verdade. Os sapos, assim como todos os anfíbios, são animais ectotérmicos, como eu disse anteriormente. Foi partindo dessa ideia que os cientistas formularam propostas para verificar como esse processo funcionava. Os experimentos com sapos ficaram famosos no século XIX. O médico alemão A. Heinzmann reproduziu o cenário da panela esquentando e constatou que o sapo foge sim. Outro que fez o experimento foi Frederick Goltz, o fisiologista alemão que ajudou a evoluir a neurociência. Só que tem um problema nesse experimento. O sapo não tinha cérebro. Frederick Goltz removia o cérebro do sapo antes de fazer os seus experimentos. A mesma coisa com o Heinzmann, que chegou a cozinhar sapos sem cabeça. Mas estamos falando aqui de experimentos do século XVIII. Na ciência atual, já reproduzimos o experimento algumas vezes e a resposta é categórica. Isso é fake news. O Dr. Victor Hutchinson, da Universidade de Oklahoma, explica que os sapos, como qualquer ser vivo, têm uma temperatura máxima crítica, ou seja, uma temperatura que, quando atingida, o corpo começa a reagir de forma involuntária por causa do desconforto. E essa temperatura do sapo é bem inferior à temperatura que causaria danos aos músculos, impedindo que o sapo escape. O sapo vai ficar desconfortável por volta dos 25 graus. Não importa a velocidade que você esquente a água. E o sapo morre se a água estiver por volta dos 40 graus. E isso era parte do experimento original lá no século XVIII, feito pelo Goltz. Essa resposta ao calor é feita pelos músculos de forma automática ou o sapo sabe o que está fazendo? O fato de um sapo lobotomizado ter alguns raros espasmos musculares, mas não pular da água fervendo,
indica que não é só uma reação involuntária. O que é mais doido é que a metáfora funciona absolutamente de modo inverso. Se você colocar um sapo na água fria e esquentar, é claro que ele vai pular. O sapo é ectotérmico, mas não é burro. Agora, se você colocar o sapo na água fervendo, o sapo com certeza não vai pular. Sabe por quê? Porque o sapo morreu. Se eu colocar você na água fervendo, é bem provável que você não consiga sair. Por quê? É água fervendo. Assim, filosoficamente, sociologicamente, de fato, se uma mudança for feita de forma gradual, é possível que a gente não perceba. Essa é a premissa do vídeo que eu citei lá no início e que eu recomendo que você assista. Eu falo mais sobre isso lá. Mas isso é um fenômeno psicológico, e usar um exemplo biológico como metáfora para isso vai provavelmente resultar em engano, como é o caso do sapo cozido. E se você acha que tá tudo bem, o que importa é a mensagem, que bom que você tá assistindo esse vídeo, porque ele é pra você mesmo. Deixa eu te falar, não tá tudo bem. A gente não pode normalizar a mentira, principalmente quando o assunto não é o que a gente vai assistir no cinema ou se a sua namorada tá bonita. Essa história do sapo geralmente vem em discussões políticas, e é assim que as democracias morrem, repetindo uma mentira 1000 vezes, usando a desculpa de um bem comum, até que a gente pare de questionar se é verdade. Se um sapo consegue fugir da água esquentando, a gente também consegue. A mentira começou a ferver? Não se acanha não, pula fora dessa panela. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Vai na descrição e baixa o meu livro. O que você tá perdendo tempo ainda? Não perca tempo e baixa meu livro, baixa meu livro, baixa meu livro, baixa meu livro, baixa meu livro. Fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.